de A até B de G de x ao quadrado. Menos o volume do sólido determinado pela F. Que é quanto? Π vezes a integral de A até B de quê? Do quadrado de F de x. Quadrado de G de x, quadrado de x. Que eu posso escrever como sendo π vezes a integral de A até B de G de x, o quadrado de G de x, menos o quadrado de F de x. Integral de x. E, por favor, não cometam o erro que muitos cometem, que é chegar aqui e confundir a diferença dos quadrados com o quadrado da diferença. Não é a mesma coisa, necessariamente. Não necessariamente são iguais. Aqui a diferença dos quadrados, não é o quadrado da diferença. Não é g de x menos f de x, tudo isso ao quadrado. Não. É o quadrado de g de x menos o quadrado de f de x. Essa é a forma. E continua aqui o princípio de Cavalieri. Você está integrando a área da seção transversal. E não foque nessa forma, foque no espírito dela. Porque o espírito dela diz o seguinte, viu o princípio Cavalieri? Olha o que é que você tem aqui. Para todo x, você vai, para obter o sólido, o que é que você faz? Uma forma equivalente de obter um sólido é, para cada x, você girar esse palito. Para cada x, você gira esse palito. Quando você gira esse palito, o que é que você obtém? Você obtém uma coroa circular. Uma coroa circular. Você obtém uma coroa circular, que é essa coroa aqui, ó. Seção transversal correspondente, que é exatamente a seção transversal do sólido correspondente a esse x. É uma coroa. Olhando nessa direção, se você olha daqui, uma coroa o que é? São dois discos concêntricos. Dois discos no mesmo centro. Então, essa seção transversal, que é isso aqui, ó, ela é formada por dois discos concêntricos. Um disco tem um raio menor, outro disco tem um raio maior. E quanto é a área dessa coroa? Quem é? É π vezes o raio maior ao quadrado, menos π vezes o raio menor ao quadrado. Ou seja, é π vezes R2 menos... Ou seja, que é, ó, qual é o raio maior nesse caso? Quem é o raio maior nesse caso? Quem é? Que depende de x. Quem é? G de x. E quem é o raio menor? F de x. Então, para cada x, é π vezes o quê? O quadrado de G de x, menos o quê? Quadrado de F de x. Então, você está integrando a área da seção transversal do sólido. Fique com isso, com essa frase em mente. O volume é a integral da área da seção transversal. Tá? Tá bom? Então tá aí, seção transversal está aqui. Então vamos lá. Encontre, fazer uma conta aqui. Encontre vacinando aí, cara, vai passando. Encontre o volume do sólido S de revolução obtido pela rotação
em torno do eixo y igual a zero, que é o eixo das abscissas, da região limitada pelas curvas y igual a x2 e y igual a x. Ó, só isso. Ó. Vamos ver quem é essa região. Ó a solução. Ó. Então, pelo menos a região... É dispensável esboçar o sólido, mas a região você precisa esboçar para saber o que é que você está fazendo. Tá? O fundamental aqui é esboçar a região, ter o conhecimento da região que vai ser região, tá? Que vai ser rotacionada em torno de um eixo. E observe uma coisa, ó, tá? Vamos lá. Diga. Vamos ver. Y igual a x, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Y igual a x é a bissetriz de quê? Do primeiro e terceiro quadrante. Y igual a x2 é uma parábola. Isso aqui é y igual a x2. Elas limitam a região do plano, que é essa região aqui. Você tem essa região ômegazinha aqui limitada pelas duas. Não é? Porque daqui ela se afasta. Só tem intersecção entre a parábola e a reta em dois pontos. Nesse ponto aqui, que é o ponto de abscissa zero, e nesse ponto aqui. Será que eu preciso fazer conta? Que ponto é esse, hein? Qual é a abscissa desse ponto? A abscissa ordenada é 1. Então já tem um intervalo de existência do sólido. Qual é o intervalo de existência do sólido? 0,1, porque eu vou rotacionar essa região em torno de quê? Em torno desse eixo. Do eixo Y. Professor, é tipo como se fosse calcular curvas, né? Hã? É tipo como se fosse calcular entre curvas. A área entre curvas é o mesmo procedimento, só que a área entre curvas é a diferença das funções. Aqui é a diferença dos quadrados, mas tem que multiplicar por π. Lembra, não é a mesma coisa, lembra, tá? Então você aqui, ó, é só você pegar, para cada x, pense dessa forma. Como é que você obtém um sólido? Como é? Para cada x, você vai girar o quê? Esse palito. Não é? Quando você rotaciona esse palito, você obtém uma coroa. Certo? A união de todas essas coroas te dá o quê? O sólido. E quem é o volume do sólido? A integral da área das coroas. A integral da área da coroa. Melhor se expressando. E qual é a área da coroa? Essa coroa tem um raio menor. Quanto é o menor raio? Quanto é o menor raio aqui? Quanto é? Hã? E quanto é o maior raio? X. Então, você já sabe. Pense o seguinte. Quem é o volume de S? É π vezes a integral de quanto a quanto? De 0 a 1. Do raio maior ao quadrado, vamos pensar logo assim, que vai te ajudar muito no futuro. Menos o raio menor ao quadrado. Pense assim, você está integrando a área da seção transversal.
Cada seção transversal é uma coroa, que tem um raio maior e um raio menor. Nesse caso aqui, seção transversal, você rotaciona esse palito. Eu só tenho um disco, não quero poluir a figura. Vou desenhar um disco não. Não desenharei o disco, tá? O importante é, qual é o raio maior dessa coroa? Disco não, uma coroa, tá? Aquilo ali. Olha a figura aqui, ó. Por favor, aqui, ó. Figura aqui. Raio menor, raio maior. Quem é o raio menor, hein? Vamos botar aqui. Quem é o raio menor? Quem é? Hã? X. X é? Não, x ao quadrado. Quem é o raio maior? X. E quem é o volume de S? É isso. Então fica π vezes a integral de 0 a 1. Quem é o R de X? Quem é? Ó, quem é o raio maior fica quanto? X ao quadrado. Menos o quê? Menos x ao quadrado. Integral em relação a x. Ok? Então fica π vezes a integral de 0 a 1 de quanto? De x2 menos x4, integral em x. Que dá quanto? Π vezes o que, hein? x3 sobre 3, segundo teorema fundamental do cálculo. Menos o que? x5 sobre 5, integral de 0 a 1. Que dá quanto? Dá π vezes o quê? 1/3 menos 1/5. Né? Tá certo? Quanto é 1/3 menos 1/5? 2 sobre 15. Então dá 2π sobre 15, o quê? Dá de volume. Vê se está certo, ó. Raio maior ao quadrado, quanto é? X ao quadrado. Raio menor ao quadrado, quanto é? X ao quadrado. Então dá x2 menos x4, dá x3 sobre 3, x5 sobre 5. Não esqueçam do π, tá certo? Então dá 2π sobre 15. Ok? Agora eu vou fazer uma mudança aqui. Por isso é que eu quero que vocês pensem nesses termos aqui. Integral da área da seção transversal. Cada seção transversal é uma coroa, que tem um raio maior e um raio menor, dependendo de x. Então vamos girar essa região em torno do eixo y igual a 1. Vou mudar. Agora não é mais o eixo y igual a 0. A rotação não se dará em torno desse eixo aqui. Mas ela dá-se-á em torno de quem? Desse eixo aqui. Que é o eixo y igual a 1. Eu vou rotacionar em torno desse eixo. Quando eu rotaciono em torno desse eixo, cada seção transversal continua sendo o quê? Continua sendo uma coroa. Já a palavra continua. Continua sendo uma coroa. Continua sendo o quê? Se eu estou dizendo continua, né? Continua sendo uma coroa. Tá? Nesse caso aqui, eu vou desenhar a seção transversal, porque corresponde, o centro dela será esse ponto. A seção transversal vai ser essa coroa aqui, ó. Correto? Porque é a seção transversal correspondente a esse ponto. Não é essa seção transversal? Essa seção transversal agora ela tem um raio o quê? Um raio menor e um raio maior. Só que mudou em termos do que era feito anteriormente. Vamos lá, você é capaz de dizer? Vamos começar pelo raio maior. Quem é o raio maior? Quanto?
Não, o raio maior. X ao quadrado? Não, meu bem. O raio maior ao quadrado, eu vou especificar aqui de preto para você. O raio maior ao quadrado é essa distância daqui para cá. Não é? Esse é o raio maior da coroa. É ou não? Esse é o raio maior. Esse é o raio maior que depende de x. E quanto é esse raio maior? Quanto? Não, é 1 menos quadrado de x. Pronto, obrigado. 1 menos x ao quadrado. 1 menos quadrado de x. É o raio maior. E quem é o raio menor? O raio menor é esse raiozinho aqui, ó. Esse tamanho já de preto, porque senão você não consegue destacar. É esse raiozinho aqui, ó. Esse é o raio menor. Quanto é o raio menor? 1 menos x. Pense em termos da integral da área da seção transversal, conhecendo quem é cada seção transversal. Isto é, quem é a seção transversal para cada x no intervalo de existência do sólido. Tá? Então você tem o raio menor, é quanto, hein? Me diga? 1 menos x. A fórmula é a mesma. Se você olha para cá, tá? Vê nesses termos, o raio menor é 1 menos x. E agora é só substituir. Mas agora mudou, né? Porque ficará o quê, hein? Vejamos. Fica o quê? I π integral de 0 a 1, existência do sólido é 0 a 1, aparentes, raio maior ao quadrado. Então fica o quê, hein? 1 menos x2, quadrado disso. Menos raio menor ao quadrado, que é quanto? Integral em x. Entendido? Volume de sólido de revolução. Integral da área da seção transversal. Se a seção transversal é uma coroa, você precisa saber quem é para cada x o raio maior e o raio menor. Aí você faz as contas, joga na fórmula. Então, em vez de ver a fórmula dele, olha, isso aqui é a fórmula básica, mas dela sai ao comando geral. Você olhando para cá, você está pensando como? Integral da área da seção transversal, é uma coroa. Nesse caso aqui, o raio maior é G e o raio menor. O raio maior para cada x é G de x, o raio menor é F de x. Então, daqui. Mas pense mais de uma maneira mais geral. Que você vai pegar, você poderá calcular o volume fazendo a rotação não apenas em termos do eixo das abscissas, que é o eixo y igual a 0, mas em termos de um eixo y igual a k. Tá? Então, veja para cá. Então, vem, fazer a conta. Isso aqui fica π, integral de 0 a 1 de quê, hein? 1 menos 2x2, mais quanto? Mais x4, aí isso aqui fica menos 1, menos 2x, fica mais 2x. Opa! x4, x5, x4. Menos 1, mais 2x, aí fica mais x2, aí fica menos x2. Integral em x. Ok? Que fica o quê? π, integral de 0 a 1, aí fica o quê? 2x, 1 cancela com menos 1, né? Aí aqui fica o quê? Menos 2x2 com menos x2.
menos 3x2 mais x4. Isso aqui dá quanto? Dá π vezes integral de 2x, x2. Integral de menos 3x2 menos x3. Integral de x4, x5 sobre 5. Isso aqui variando de quanto? De 0 a 1. No 1 vai ficar o quê? Vai ficar π vezes o quê?